Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um programa Momento Jurídico OB 249 de Francisco Morato. E hoje eu estou aqui com o ilustre presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB 249 de Francisco Morato. E o doutor André, ele tem um diferencial. Ele inaugurou essa comissão, né, doutor? Sim, tive o prazer, né, de inaugurar, né? Em 2018, se eu não me engano, foi isso? Foi 2019, 20, é isso mesmo. Daí o doutor desenrolou essa comissão, trouxe palestrantes com temáticas importantes e continua presidindo a Comissão de Direito Desportivo. Antes de eu passar a palavra aqui para o nosso convidado de hoje à noite, dessa tarde, né? Eu queria avisar os meus recadinhos básicos. Estou aqui, vou falar da minha indignação com alguns deputados com relação à aprovação do requerimento de urgência. Eu coloco aqui minha nota de repúdio, tá, com relação à PL 752, tá? E assim, eu acho que faz com que a gente se sinta com cara de palhaço. Viu, doutor? Porque, assim, é uma situação que a gente vê as custas aumentando cada vez mais e deixando o direito do cidadão de poder ingressar com os processos na justiça. E as pessoas não conseguem. Pasme, doutor. Sabe o que aconteceu? Na época da pandemia, o maior valor gasto foi com relação ao Tribunal de Justiça. E nós tivemos o quê? Audiências online, algumas audiências suspensas, até adequação. Então, assim, é muito triste ver os deputados, e principalmente alguns deputados que pediram votos na nossa cidade de Francisco Morato, ter votado dessa forma. A gente entende que muitas vezes tem que votar com o grupo, né, com o partido, né, a gente entende, mas eu acho que deveriam pedir pelas bases, verificar, porque nós fizemos moções com aprovação na totalidade dos vereadores, né? Então, assim, a gente fica indignado. Então, aqui é minha nota de repúdio com relação a isso. E eu acho assim, seguimos, né? Tem pauta para votação, vamos ver se vão fazer uma audiência pública aí para pelo menos ouvir a advocacia. No dia 5/7/2023, às 17h30, palestra de uso capião no registro imobiliário. Então, não percam. Campanha do óleo que está aí, campanha do agasalho dos pets. E essas são algumas das nossas campanhas. A Comissão da Mulher Advogada está fazendo o Teatro das Mulheres. Então, a gente fica muito feliz de ver o engajamento das comissões. Mas, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para o doutor André, que preside aí a Comissão de Direito Desportivo, para ele explicar um pouquinho como funciona, o que é essa comissão, porque essa comissão o pessoal confunde com o direito do futebol, falam assim para mim, doutora, aquela comissão do direito do futebol, fala assim, não, você falar isso que o doutor André vai puxar a orelha. Então, assim, ele vai contar um pouquinho do que ele já fez nessa comissão, os palestrantes que ele trouxe, da importância dessa comissão para o município, para a discussão de políticas públicas locais. Depois ele vai passar aí o Instagram dele, vai falar um pouquinho sobre também a vida profissional e militância que o doutor vem trazendo também, porque, salvo me engano, o doutor também faz especialização nessa área, né? Então, assim, doutor, a palavra está com você, seja muito bem-vindo. Obrigado, doutora. Boa noite a todos, é um prazer estar essa noite aqui com vocês, falar um pouquinho sobre o direito desportivo. Doutora Vanessa, doutora Carla, gentilmente fizeram um convite de vir falar um pouquinho aqui sobre essa comissão. E é um ramo do direito talvez muito pouco explorado. Ele goza de autonomia científica, autonomia constitucional, e todas as fontes ali do direito, o direito do trabalho, o direito civil, o direito empresarial, bebem um pouco, ou o direito desportivo bebe um pouquinho dessas fontes. Também é bacana porque tem muitos advogados que não sabem, e de repente um que é especialista em direito do trabalho, civil, empresarial, não sabem que é uma área, também é uma porta de entrada ali no direito desportivo. Como a doutora Vanessa muito bem falou, o direito desportivo não é só o futebol, ele envolve diversas manifestações esportivas, não só
às manifestações esportivas de alto rendimento, mas também educacional, de inclusão, enfim. Costumo dizer que o esporte ele salva vidas, ele resgata vidas no crime. A gente tem muitos exemplos bacanas de jogadores de futebol, um exemplo bacana de atletas que saíram do mundo do crime, das favelas e venceram. E por conta do futebol envolver valores tão vultuosos, a gente vê até pessoas que vão para o futebol, como o Neymar recentemente, vira e mexe, sai na mídia, né, com alguma coisa. Verdade, né, doutor? Vários atletas, é um mundo muito visado. O futebol é a paixão do brasileiro. Talvez por isso, quando se fala em direito desportivo, as pessoas vinculem ao futebol. Realmente. E agora nós também teremos campeonato, né, com relação também, hoje que nunca foi muito falado tanto do futebol feminino, né? Sim. E eu acho que até eu vi na mídia que tem algumas mídias que estão colocando sempre enfoque, fazendo com que também tenha o destaque com que tem o futebol masculino. Não tanto, porque está começando agora, mas está enfocando também. Então, eu acho que também acaba sendo um leque de discussão também. Exatamente, bem bacana também. A gente tem várias evoluções legislativas que trazem o futebol feminino para um enfoque. A gente tem agora a nova Lei Geral de Esportes, que foi recentemente aprovada pelas duas casas, sancionada pelo presidente da República, veio com uma série de inovações para o desporto. E essa lei foi sancionada o ano passado, esse ano? Esse ano, recentemente, um mês. Inclusive, a gente vai trazer palestrantes para falar sobre o tema. Olá, gente, já fiquem de olho nas nossas redes sociais, que assim que o doutor André colocar aí, para poder vocês participarem. Sim, como a doutora Vanessa bem colocou, ano passado e retrasado a gente teve uma atuação um pouco mais ativa. Esse ano, nem tanto, por conta de alguns contratempos ali dos participantes da comissão, me incluo também nesses contratempos, mas a gente já tem alguns palestrantes programados para o mês que vem. E o doutor André trouxe profissionais da área que são especialistas. E, assim, tem um leque muito grande que eu achei da parte do direito do trabalho nesse meio, com relação a contratos, né, doutor? Que eu acho que é interessante também o advogado que está nos assistindo entender que ali também é um campo do direito, né, que ele pode atuar. Então, eu queria que o doutor retratasse essa parte e falasse, demonstrasse quais são os campos de atuação que um advogado que vai caminhar para uma área do direito desportivo ou que venha participar da sua comissão, onde que ele pode agregar na vida dele ou na vida profissional? Eu vou colocar como exemplo o direito do trabalho, que você muito bem colocou. O direito do trabalho ele vai regulamentar a relação laboral entre atleta e clube, né? Hoje, o direito do trabalho dentro do direito desportivo é regulamentado pela Lei 9.615, que vai ser revogada em partes pela nova Lei Geral de Esportes, mas ela regulamenta o contrato especial de trabalho. O atleta de futebol, o praticante de outros esportes também, eles têm um contrato especial de trabalho, eles não têm um contrato convencional como um trabalhador tem. É por isso que a gente vê aqueles salários exorbitantes, doutor? Exato, mas ainda assim ele vai ter um valor bem próximo do que a gente ganha aí, do valor registrado em carteira de trabalho, né? Não envolve uma variação ali de valores, né? Recentemente, inclusive, o escritório que eu trabalho, a gente milita no direito tributário e é um tema que a gente sempre tem ali para discutir. Porque dentro desses vultuosos salários que os atletas de futebol, por exemplo, têm, tem um valor base, que é o valor de registro em carteira de trabalho, e tem os valores que envolvem direito de imagem, direito de arena, e aí esses valores... Isso que vai incorporando para ficar esses salários altos, né? Exatamente. A média hoje no Brasil de um atleta, de registro do salário de um atleta é de 5 a 10 mil reais, talvez... E não foge muito disso, mas a gente sabe muito bem que não são esses valores. Mas nisso tem contratos de publicidade, a gente tem contratos de direito de imagem. E daí fica para o clube fazer esse repasse para esses jogadores. Exato, o clube faz o repasse desses valores, mas aí em tudo isso é comercializada a imagem. Quando a gente assiste um jogo de futebol, o atleta, quando é exposto ali na televisão, é a imagem dele que está sendo exposta. Então, ali, por essa exposição também, ele recebe esse valor a título de direito de imagem. Então, tem que ter um bom advogado, né, para fazer as cláusulas do contrato, para não ser lesado. Exatamente. Confesso que direito de trabalho não é meu forte. Eu tenho um apoio muito forte em casa, que é minha esposa.
Minha esposa é especialista em direito do trabalho, tudo que eu tenho de dúvida, até no direito tributário, às vezes a gente se depara ali com alguma situação que envolve direito do trabalho, é minha esposa que me socorre. Então, ela deve estar me assistindo aí. Um beijo, amor, te amo. Olha que tudo, declaração ao vivo, gente. Mas que legal. E no direito tributário, com relação aos impostos, doutor, nesses casos dos julgadores, como que o advogado consegue atuar no direito tributário? Os atletas de futebol, eles carecem um pouco até de assessoramento nessa parte tributária, que, em regra, eles têm a carreira conduzida pelos intermediários, né, os agentes, que, inclusive, é uma novidade antiga, por assim dizer, porque voltou agora a figura do agente FIFA no futebol. Antes tinha um intermediário. É tipo como se fosse uma empresa que administra. E é quem faz toda essa administração. Então, esse empresário, ele é o responsável por fazer toda a condução do atleta e até mesmo também nessa parte de planejamento tributário. Então, é uma questão que vale super a pena o atleta, não só de futebol, mas de outros esportes também, ter esse assessoramento com um advogado especialista em direito tributário, para não ter nenhum problema com a Receita Federal, como o Neymar, por exemplo, teve na transferência dele para o Barcelona. Né? Verdade, um valor exorbitante, né? Sim, são valores gigantes. Quando a gente fala em direito tributário, a gente está falando de fisco, né? E a gente brinca até que E como que pega um jogador nesse sentido, na parte tributária, igual aconteceu com o Neymar? O direito tributário, ele tem até um princípio chamado pecuna non olet, o dinheiro não tem cheiro. Então, toda e qualquer atividade, seja do traficante ou do jogador de futebol, tudo que ele ofere renda, para aquilo é devido ao imposto de renda. Sim. Então, começa a tributação do imposto de renda em cima do que ele percebe de remuneração. Então, eles tentam desclassificar o que ele recebeu como se fosse salário, como se tivesse o seu imposto com relação a isso e não fosse feito toda a declaração disso. Exatamente. E daí onde dá problema. E vai ter uma variação de alíquota, né? E no Sim. direito tributário é legal que a gente tem essas duas figuras. Não sei se a gente tem muitos advogados especializados em direito tributário aqui na cidade, mas no direito tributário a gente tem essa figura de também assessorar o atleta de futebol e os clubes também, porque hoje os clubes eles são associações e como associações eles gozam de isenção tributária para uma série de tributos. Eles são contribuintes da CSLL, dos tributos que são incidentes sobre a folha. E hoje a gente tem a figura da SAF, né, da Sociedade Anônima do Futebol, que foi instituída pela Lei 14.193, que ela trouxe uma inovação daquilo que há muito tempo o futebol brasileiro tenta inovar, que é fazer os clubes se profissionalizarem, terem uma governança corporativa. E a gente já tem alguns exemplos, inclusive, né? A gente tem o Cruzeiro lá em Minas, que é um clube que está com um passivo de dívidas gigantesco, gira em torno de R$1 bilhão. O Atlético Mineiro tem um passivo, acho que o maior do Brasil hoje, gira em torno de R$1,5 bilhão. Isso por causa da folha de pagamento. Tudo isso por conta de um passivo não só tributário, mas civil, trabalhista, envolvendo várias áreas. E a SAF, ela trouxe o Instituto da Recuperação Judicial, que anteriormente... Para os clubes. Exatamente. Que legal. Que a lei da RJ, ela tem um determinado público, né? Sim, hoje uma particularidade. Exatamente. Hoje a gente tem alguns casos de associações que, por analogia, conseguem se valer desse Instituto da Recuperação Judicial. Correto. Mas os clubes hoje, as SAFs, elas têm lá uma previsão legal dentro da própria lei, a partir de qual momento elas podem entrar em recuperação judicial. Tem uma série de benesses ali para incentivar o clube a se tornar SAF, inclusive a questão da tributação, porque hoje os clubes eles têm uma isenção tributária muito bacana e ainda assim o fisco enxerga esses clubes como maus pagadores, né? Porque eu lembro que antigamente a gente ouvia falar que a parte previdenciária da parte patronal do empregador, que seria o clube em si, era exorbitante. Eles pagavam a parte que se identificavam que era descontado em folha, mas a parte que pertencia ao clube, que é a parte patronal, eles colocavam de lado. Então, ficariam valores exorbitantes com relação a esse fluxo de déficit à Previdência. E hoje, como é locado a Receita Federal, eles ficam juntos com a Receita, né? Porque antigamente a Previdência ela tinha uma autonomia, depois de um tempo para cá ela fez a junção, então ela remedia isso. Então, acaba ficando com esses leques. E daí, quando o doutor trata que agora pode ser usado uma recuperação, é uma forma do que os clubes conseguem se manter.
apesar também da prescrição, né, que também, como se não foi feita a execução, né, os clubes também enriqueceram de certa forma. Dificilmente o fisco dorme no ponto, então não chega a esse ponto. Verdade, né, doutor? Todo mundo, eu acho que o programa do fisco vai prescrever, ele já dá um clique. Tá chegando 5 anos ali, vai lá e executa, com certeza. E daí cabe às empresas fazerem os parcelamentos e buscarem, né, bons profissionais da área para poder fazer aí um preventivo para que isso não aconteça. Exatamente. E ver se tem alguma brecha com relação a isso. Doutor, me conta também, com relação assim, a essas temáticas do direito desportivo, o que o doutor acha principal trazer para os nossos colegas com relação a essa temática, com relação a essa comissão? Como São Paulo entende essa comissão na seccional, via seccional? Como a doutora Vanessa pontuou, a Comissão de Direito Esportivo é uma comissão, acho que é uma das mais novas do município. Sim. Não era a mais nova, mas uma das mais novas. A comissão a gente abriu em meio à pandemia, na época o doutor Anderson era o presidente ainda. Verdade. E ali no meio da pandemia, onde a gente ficava confinado em casa, me veio a ideia de querer inaugurar uma comissão de direito esportivo. Na verdade, não inaugurar, mas de participar. Tentei em São Paulo, mandei lá o formuláriozinho do Google, lá até hoje não tive retorno. Aí aqui em Francisco Morato encaminhei um e-mail ali para o nosso e-mail da presidência, da vice-presidência. Na época o doutor Célio era o vice-presidente. Isso. Ele me respondeu falando, olha, a gente teve a comissão aqui, mas a comissão foi extinta por falta de movimento. Eu falei, legal, doutor, mas será que a gente não pode reinaugurar? Aí ele me retorna um dia depois e fala, André, na verdade a comissão que nós tínhamos era a Comissão de Esporte e Lazer. A Comissão de Direito Esportivo a gente nunca teve. Então, para a gente inaugurar, precisa de um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, no mínimo 3 pessoas. Aí chamei lá uns 2 colegas do escritório e falei, vocês topam montar a comissão comigo? Na época o Alexander e o Emerson, aí eles toparam, a gente montou a comissão. Aí, pouco a pouco, vieram ali algumas pessoas que gostavam do direito esportivo, o Alisson, que hoje é um diretor tributário aqui na prefeitura, né, da parte tributária. Verdade. Passou na ordem recentemente, inclusive, se ele estiver assistindo, parabéns, Alisson. E a gente montou a comissão, vieram ali alguns convidados, aí mudou a gestão, a doutora Vanessa me convidou para fazer continuidade, agradeço, inclusive, pela confiança no nosso trabalho. Isso, a gente conhece o trabalho e reconhece. E aí a gente manteve ali a comissão, Alexander, por motivos de trabalho, teve que se retirar da comissão na época, o Emerson veio a vice-presidente da comissão, e a gente fez, na verdade, continuou ali com novos membros, o Alisson continuou com a gente tem a primeira membra da nossa comissão, olha que é a Gitana, lá de Florianópolis. Recentemente ela foi nomeada pela doutora Vanessa como nova integrante da comissão. Seja bem-vinda. E a gente tem um novo integrante na fila também, que é o Alan, trabalha comigo lá no escritório, amo direito esportivo, é jornalista lá no Rio de Janeiro. Inclusive vem para São Paulo na semana que vem cobrir Flamengo e Palmeiras e Flamengo. Olha, vocês vão vendo como que está a comissão, cheia de pessoas com grandes propósitos. E assim foi, a comissão foi montando. Hoje a gente tem, inclusive, um advogado que é inscrito na OAB Recife, mas mora aqui em São Paulo, que é o Matheus Sucar. Ele não gosta que eu fale isso, mas ele é locutor esportivo. Se a gente coloca ali no YouTube, Matheus Sucar, tem ele lá de boinha, de chapeuzinho do Papai Noel, fazendo ali uma abertura do programa de Jogo Aberto, que ele era participante lá no Jogo Aberto de São Paulo, é um amigo também que a gente tem lá na comissão. E assim foi desenvolvendo a comissão, e a gente trouxe alguns palestrantes, como a doutora Vanessa apontou. A gente trouxe no ano retrasado o doutor Zé Carlos Brunoro, que foi, para quem é palmeirense vai saber que ele foi na época o CEO do Palmeiras, na época da Parmalat. E trouxe várias temáticas importantes. Sim. E eu me recordo, quando eu falei da parte do INSS, eu recordo de uma fala dele, doutor. Por isso que eu comentei com relação a isso, né? Eu acho que ele trouxe umas propositivas que a gente tem um outro olhar para esse leque, né? E eu acho que às vezes até merece escrever livros com essas temáticas, né? É que assim, tudo é novo, né? Sim, sim. Apesar de ser coisas usuais que a gente vive no dia a dia já há muitos anos, mas são coisas que as pessoas vão aderindo. E Francisco Morato, por mais coisa, como o doutor falou, a comissão veio em 2019, né, aproximadamente. Então, assim, com a criação as pessoas vão aprendendo a conhecer, né? Então, vão falando assim, será o que é? Vamos marcar um jogo de futebol? Também. Mas tem outras particularidades.
tem ramos para ser discutido, tem mercado de trabalho para isso, né? Eu acho que é muito importante. E o doutor comentou que até o escritório do doutor também trabalha na área, né? Com relação a contratos ou na parte tributária mesmo, doutor? Nosso forte lá, na verdade, é o direito tributário. Assim como a iniciativa que eu tive aqui na subseção de Francisco Morato de trazer a Comissão de Direito Desportivo, lá no escritório também eu entrei ali com a iniciativa e, na época, quando apresentei o projeto para a diretoria, eles aprovaram a ideia e, por meio deles, eu comecei o estudo do direito tributário com a pós-graduação. Infelizmente, calhou de eu começar a pós-graduação em 2020, que foi o ano da pandemia. Sim. Aí o curso era presencial, acabou que foi online e eu não consegui aproveitar tanto o curso. Então, agora eu estou fazendo uma outra pós para revisitar ali todos os aprendizados da época de online, porque acho que muitas pessoas não têm muita disciplina com aula online. Eu sou uma dessas pessoas. E acabei agora retomando a pós-graduação, estou fazendo pela ESA da OAB São Paulo. E legal, né? Comentando da ESA, o doutor sabia que os créditos que o doutor tem da anuidade podem abater esses créditos dos cursos, tanto de pós-graduação como qualquer curso, palestras que sejam remuneradas, elas podem ser usadas. Então, vocês que estão nos assistindo, a OAB São Paulo fez esse projeto por esse ano, devolver a sua anuidade, característica com relação à educação do advogado, com relação a melhorar o nível de conhecimento. Então, isso é muito importante. E eu acho muito legal. E a escola da advocacia é uma escola, eu acho assim, que é muito enriquecedora e traz professores também muito brilhantes. O doutor tem também essa expertise com relação assim de ter esse olhar também com relação a isso, a ESA? Sem dúvidas, a ESA é essencial, é a nossa escola aqui de advocacia da OAB, né? Então, inclusive aqui a gente tem a ESA também, que é coordenada pelo Dr. Célio. Isso, né? Mesmo. A gente pode, se a gente tiver quórum, por exemplo, a gente pode pensar em trazer um curso, de repente, de direito esportivo. Sem dúvida, e lembrando que tem essa brecha. Às vezes o advogado fala assim, mas vai cobrar. Não, você tem os seus créditos, a gente coloca lá o valor, você pode utilizar esses créditos para fazer o curso. Então, vocês que estão nos ouvindo e que querem ter intenção, mandem um e-mail para a OAB 249 de Francisco Morato. Se não quiser mandar um e-mail, mande um direct. A gente responde nas nossas redes sociais. De algum jeito, chega a informação. Você não viu o doutor falando? Que ele mandou um e-mail, nós respondemos. Né? Então, assim, a gente tem essa preocupação, doutora, de dar devolutiva para o advogado, seja sim, seja não, né? Mas, assim, a gente sempre procura ser preciso na informação e na devolutiva, né? Porque eu acho que todo mundo fica naquele anseio, porque eu imagino até a frustração do doutor, quando foi lá, mandou para a OAB São Paulo, né? E até hoje ninguém nem mandou um oi. Né? Então, assim, a gente fica, né? Porque você cria uma expectativa, você fala assim, eu estou buscando a minha classe, mas a minha classe é para quem? Para onde? Né? Então, assim, é complicado. Exato, e a OAB 249 ela é muito participativa. Né? Eu não consigo participar tanto, trabalhar em São Paulo, a gente estava até comentando aqui antes de começar o programa, que eu voltei para o trabalho presencial, então, com o trabalho presencial, a vida acaba ficando um pouco mais corrida, de segunda a sexta para São Paulo, e às vezes é um pouco mais difícil participar, mas é uma das subseções mais ativas e participativas aqui, a nossa de Francisco Morato. A gente está... A Vanessa dá duro aqui. A gente veio trabalhando e colocando, tentando fazer com que a OAB 249 de Francisco Morato seja vista, né, que os nossos advogados eles tenham orgulho de estar inscritos na nossa subseção. Falo até para o doutor Alan se inscrever aqui, né? Você já falou assim para ele? Ele é do Rio de Janeiro. Mas... Eu falo assim, a gente está aceitando as inscrições. Transfira, né, Carla, OAB, né? A Carla tá ali. Então, doutor, e quais são as perspectivas para esse ano de 2023, que já foram, sim, um semestre aí de engajamento, de articulação, que o doutor pretende trazer nesse segundo semestre aí para a comissão? A gente tem algumas palestras, né? Acho que é um ponto bacana, porque as nossas palestras são abertas ao público, inclusive, não Isso são mesmo. Só para advogados. E eu participo também aqui do Conselho de Esporte e Lazer da cidade, da Prefeitura de Francisco Morato.
E a gente busca lá sempre esse engajamento com o esporte, né? Hoje o Dr. Caio, que é o nosso secretário de esportes, ele é apaixonado por esporte. A gente busca ali esse engajamento, buscar incentivar os atletas na nossa cidade que inclusive tem alguns atletas que são conhecidos a nível mundial. Recentemente estava o zagueiro Morato, que joga acho que no Benfica de Portugal. Eu não sabia. Eu não tinha conhecimento. Eu falei assim, olha que legal. A doutora Carla, que é São Paulina, está dando um sinalzinho de positivo ali. Ela conhece bem o Morato. O Morato. A gente tem 2 Moratos aqui, na verdade, né? O nome deles não é Morato. Ficaram conhecidos por Morato por residirem na cidade de Francisco Morato. Um Morato joga no Benfica, que é o zagueiro. Sim. E o outro Morato, ele estava até pouco tempo no Bragantino, aqui, mas ele está fora do Brasil agora, que é o atacante. Então a gente tem bons atletas. Recentemente, inclusive, o Dr. Hildo, que é o nosso vice-presidente, o nosso vice-prefeito aqui da cidade, ele postou uma foto nas redes sociais dele, acompanhando os atletas que iam participar de um campeonato olímpico fora do Brasil. Não me lembro qual país. Judô, né? O esporte era judô, mas não me lembro qual país seria competido. Mas a cidade ela tem, sim, esse viés de abraçar os atletas. Inclusive, no mês que vem, a gente pretende... no Equador. Acabei de ver aqui, ó. No Equador. No mês que vem, a gente pretende trazer aqui uma palestrante, a doutora Giovana Romano. Ela é ex-jogadora profissional e, atualmente, ela trabalha com lei de incentivo ao esporte. Lei de incentivo ao esporte, poucas pessoas sabem, mas é um meio no qual tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas, elas podem fazer uma espécie de dedução. Quando eu digo dedução, ao invés de pagar o imposto de renda para o fisco, deixar de pagar parte daquele imposto de renda e destinar para o esporte. E é um meio bacana do Estado fomentar o esporte. Como falei no início, o direito esportivo ele gosta de autonomia científica constitucional, e a Constituição, quando vai falar do direito esportivo lá no artigo 217, ele diz que o Estado vai fomentar a prática esportiva. E uma forma dele demonstrar esse fomento na prática esportiva é justamente tirando parte do que ele arrecadaria e destinar para fomentar o esporte. E a gente tem vários exemplos aí, que eu posso citar o São Paulo. O São Paulo tem um centro de treinamento, centro de formações de atletas lá em Cotia, que foi construído com boa parte de dinheiro via lei de incentivo ao esporte. Que legal, que interessante. Aqui na cidade a gente não tem nenhum clube profissional, mas a gente tem vários atletas, pessoas físicas que talvez não saibam, mas podem também se valer de lei de incentivo ao esporte. E como que funciona? O doutor poderia colocar para as pessoas que estão nos ouvindo, os advogados, como que ele faz para ter esse direito a essa lei de incentivo? Tem que ter, por exemplo, ele pode ir lá solicitar pelo e-mail ou um site específico, ou tem que ser pelo município, através de um programa? Como que funciona? Vai depender muito do rendimento que a pessoa quer. Se for pessoa física, beleza, ali é um desporto de participação, às vezes, enfim, pode ser de rendimento também. Mas a lei vai trazer ali algumas exigências, né, para o atleta apresentar um projeto para lei de incentivo. O primeiro passo é esse, apresentar o projeto. Para apresentar o projeto, eu tenho um checklist, que é um pouco grande, que o Ministério dos Esportes estabelece. Sim. É uma certidão cadastral quando se trata de esporte de rendimento, do desporto de rendimento. E aí tem que ser comprovado por meio de comprovação de regularidade fiscal trabalhista, regularidade trabalhista. Tem ali outros requisitos também, sobretudo alguns requisitos que são elencados no artigo 18 e 18A da Lei 9.615, que é a Lei Pelé. E aí, preenchidos aqueles requisitos, quando se trata de desporto de rendimento, a pessoa física ou jurídica está apta a apresentar o projeto para o Ministério dos Esportes. Antes o Ministério da Cidadania, agora reinaugurado o Ministério dos Esportes. Isso a gente está falando em âmbito federal. Sim. No âmbito federal, apresentado o projeto, ele vai ali para uma comissão que vai analisar esse projeto, e se tiver tudo de acordo ali com o que estabelece a lei regulamentadora, o projeto é aprovado. Uma vez aprovado, ele precisa também captar o patrocinador, que as pessoas falam que é a parte mais difícil. Porque a parte mais difícil a lei ela vai dar ali os percentuais de alíquotas a serem deduzidos para ser destinado para o esporte. Salvo erro, pessoa física é 4% e a pessoa jurídica 2%. Isso na nova lei. A nova lei ela foi estendida os efeitos no ano passado. A lei anterior ela tinha vigência até o ano passado. Foi renovada, salvo erro agora acho que está até 2027 ou 2028 a nova lei, a vigência dela.
E ela trouxe essa inovação. Antes, a pessoa jurídica ela podia deduzir 1% do imposto de renda de PJ, e agora solta para 2%. Parece um valor irrisório, mas se a gente vai falando de uma empresa que tem um faturamento alto, se você coloca 1 ou 2% que seja, o valor ele é alto. Então, as pessoas, a gente tem vários exemplos de pessoas jurídicas que incentivam o esporte. A Claro é um exemplo. A Claro, para quem não sabe, ela tem um site que é voltado só para cadastro de quem quer se valer de lei de incentivo ao esporte. Quem quer ser patrocinado pela Claro. E a pessoa apresenta, dentro da Claro provavelmente tem uma equipe responsável por fazer essa análise. Que dá o feedback para essas pessoas. Fazer essa divisão dos projetos, escolhido ali o projeto pela equipe de marketing, eles patrocinam a pessoa. Isso não só é âmbito federal, a gente tem vários projetos em âmbito estadual, âmbito municipal. Aqui no município, por exemplo, a gente traz por meio do conselho a ideia de iniciativa de lei de incentivo municipal. E tem bastante projeto de lei municipal nesse sentido? Aqui no município? No nosso município a gente não tem lei ainda. Não. A gente não tem lei. A gente tem um fundo da Secretaria de Esporte e Lazer, mas não tem a lei de incentivo ao esporte E, ainda. por exemplo, se a pessoa quiser doar para esse fundo, o conselho já criou a conta, essas coisas, ou ainda não? Como que está? Está em fase de construção? Esse é um ponto que eu já cheguei a pautar com o nosso secretário, o Dr. Caio, mas a gente ainda não evoluiu. Por meio da comissão, a gente pretende montar um escopo de um projeto e, como representantes da OAB, né, levar essa iniciativa de lei para ser votada aqui. Porque é interessante, porque dependendo do caso, se existem em caráter estadual e federal, nada em âmbito municipal deveria existir, com tantos atletas, pessoas que são mobilizadas por isso. Eu até me recordo, atualmente, que eu conheci a filha de um amigo meu, que, assim, eu brinco, o Índio, se ele estiver nos assistindo, um oi, assim, é uma admiração muito grande. A Helena Sena, ela faz esqui cross country. Então, você vê tantos jovens, tantas pessoas, que, assim, eu nunca ia imaginar que nós teríamos um representante numa modalidade, sendo mulher, numa modalidade tão específica como essa, né? E, às vezes, faltam subsídios para essas pessoas e acabam buscando fora. Igual, assim, a gente elencou que tem os moratos, né, que ficaram conhecidos no judô, em outras áreas, mas, às vezes, a gente não consegue ter um conselho preciso que seja evolutivo, ou seja, que fique algo agora. Por exemplo, agora você tem um conselho que está desenvolvendo esses parâmetros, mas parece que, muitas vezes, igual os demais conselhos, demais presidentes de comissão que trouxeram aqui, a gente não vê evolução. Independente de participar tudo, a OAB participa, mas muitas vezes a gente não tem poder de voto, né, doutor? Sim. Porque a gente entende que nós não temos cadeiras cativas. Nós somos, representamos a sociedade civil, porém, via a ordem, via a OAB. Mas, assim, a gente, às vezes, questiona as pessoas para que as coisas andem. E as pessoas, ninguém quer executar, né? Todo mundo quer pronto. Né? Não sabe nem, às vezes, pesquisar lugares que funcionam para criar. Nós estamos em 2023. Não era para existir um fundo específico para isso? Já? Para que a gente pudesse anunciar, olha, se você quiser um incentivo com relação ao projeto, ou alguma empresa que, às vezes, é multada em algum âmbito, seja no Ministério Público do Trabalho, seja no Ministério Público, seja alguma condenação específica, ela consiga remediar esses valores para esses tipos de atividades, né, que fazem com que os nossos jovens sejam reconhecidos. Não sei qual que é o desenrolar com relação ao município em projetos, com relação a valores, igual o doutor comentou com relação a essa equipe que vai ao Equador fazer o custo, porque tudo isso custa, passagem, o treinador, eles, porque você tem que se dedicar também, não tem? Exatamente. Eu vejo que a gente vê os jogadores de futebol ficam treinando, você tem que ficar à disposição, não deixa de ser uma carreira. A gente até brinca, né? Ganha milhões para correr atrás de uma bola. Não é? Mas é um esporte de alto rendimento, né? Por ser de alto rendimento, exige muito do físico do atleta.
Então, eu me deparo, às vezes eu faço esses questionamentos, sabe? Eu pergunto assim, como a OAB, com relação às comissões, pode intervir para que tenha uma continuidade? Será que a gente é só caráter fiscalizatório? Será que a gente tem que colocar a mão na massa e fazer a provocativa, né? Será que a gente tem que mandar lá para votação? Mas tudo bem. Quantas leis a gente tem aprovadas no município que elas não são executadas? Muitas. Será que a gente não tem que, às vezes, discutir em revogar algumas legislações e colocar as legislações que que tenha que ser executada, ou criar legislações que realmente sejam práticas, né? Eu acho que muitas vezes a gente burocratiza e sempre visa o interesse não da população, e sim o interesse de quem está na gestão de cada momento, né? Se é uma pessoa, igual você falou, igual o Caio, ele vive o esporte, ele ama o esporte, né? Ele tem uma boa vontade, mas se ele não tem uma equipe que muitas vezes não dá esse respaldo para ele, ele também se engessa. Por quê? Porque ele não consegue desenrolar. É igual nós na OAB. Eu estou aqui como presidente, se eu não tenho uma equipe por trás, se eu não tenho a Carla ali mandando, se eu não tenho a Mônica assistindo, se eu não tenho alguém dando um like, eu não tenho o Sam ali atrás, não tenho você aqui, as coisas não funcionam. Né? A gente é um conjunto da obra, né? Então, às vezes, eu me questiono qual que é o papel da OAB diante das comissões com relação aos conselhos. Eu assumi a gestão falando assim, que eu faço questão que a OAB esteja presente nessas discussões, porque eu acho que nada melhor pautar com quem tem conhecimento. Não é? E assim, a gente estuda, faz a discussão. Muitas vezes o doutor traz algumas informações do que está vendo do cotidiano e traz para a discussão municipal. Mas eu falo assim, muitas vezes a gente tem que abrir mais a mente, né? Igual o doutor mencionou, temos advogados dentro da comissão de fora do Estado, de dentro do Estado, dentro de Francisco Morato, mas muitas vezes faltam advogados que pertençam também à nossa comissão, que estão aqui também na cidade, que possam fazer esse ajuste junto com o doutor, que venha participar da comissão dele, mulheres também que se identificam com a área, né? E que também estão aí para trazer. Isso sem falar que também a gente tem os membros consultivos, né, doutor? Como eu falei, se querem participar atletas, pessoas que conhecem, querem conhecer também, estão aptos também a pertencer a essa comissão, né? É importante também a gente dizer, porque as pessoas que estão nos ouvindo falam assim, mas eu gostaria de participar, é só advogado? Não. A comissão, a OAB é um sentido assim, a OAB é para o advogado, sim, mas é também da cidadania. Então, a gente tem que ouvir a demanda para que a gente consiga formular com que as coisas aconteçam. Então, assim, é essa discussão que eu sempre faço. Então, por isso que eu achei sempre importante que nessa gestão, e espero que as próximas que vão seguir aí depois de mim, que ela sempre prime, para que sempre tenha um advogado em qualquer órgão, você entendeu? Tanto municipal, dentro do Estado, na esfera estadual, para que a gente tenha poder de fala, poder de discussão, poder da gente mobilizar as coisas, o poder de ser ouvido, de poder apresentar projetos de leis que sejam aprovados. Eu fico feliz na minha gestão, a gente acho que fez 2, né, Carla, que a gente apresentou projetos de leis. Eu lembro da lei da autenticidade, que nós já fizemos a provocativa, outras que a gente tentou ajustar. Então, assim, eu acho que é importante a gente trabalhar nesse sentido de contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. Mesmo a gente, às vezes, discordando, igual eu discordei, comecei a fala da nota de repúdio com relação à PL. Que, assim, é algo que a gente vem falando sempre, a mídia vem tratando. Pode, às vezes, ser erro, muitas vezes, da gente, do modo de pressionar, mas hoje a rede social, qualquer um abre um celular e faz uma live, né, doutor? Então, assim, eu falo para as pessoas que não é só a advocacia que tem que ir por esse enfrentamento, a população também. Por quê? Porque não é só interesse do advogado,
é interesse da acessibilidade. E eu acho que cai também no interesse de participar das comissões, de participar dos conselhos, porque não adianta depois eu falar assim, nada funciona, né? Tudo não acontece desse jeito, mas eu não faço nenhuma provocativa. Verdade. Não é? Eu falo que muitas vezes a gente questiona. É melhor ficar com a cara de palhaço, que eu falei esses dias. Por quê? Porque é melhor você ficar com a cara de palhaço, mas fazendo, do que você... E, assim, pelo excesso, do que você não fazer e querer questionar, né? Então, assim, é o que eu falo. Eu falo, assim, dessas provocativas. E eu acho que as comissões também têm que trabalhar sempre nesse sentido. O doutor consegue ver que tenha que ser os conselhos municipais, tenha que ter a presença sempre da OAB? Sim, é essencial. Acho que a figura do advogado é essencial para a manutenção da justiça, né? Então, como a gente está falando aqui, dentro do conselho, a gente tem ali o papel de trazer o que o ordenamento jurídico brasileiro traz, que é fomentar o direito desportivo. Na nossa cidade, por exemplo, a gente não tem ainda a lei municipal de incentivo ao esporte. E talvez esse seja o momento da gente apresentar um projeto para a prefeita, por meio dela, por iniciativa, de repente, do levar executivo ou do próprio legislativo, exatamente. Né? E acho que é essencial. A gente tem, como a gente citou aqui, alguns exemplos de atletas que a gente tem, são categorias de esporte coletivo, mas tem os esportes individuais. Esporte individual não é barato ser atleta, não é barato a pessoa que pratica o judô, por exemplo, comprar todo o equipamento que ele precisa para praticar aquele esporte. E eu vejo em bairros, muitas vezes, escolas de futebol, e às vezes aquilo tira a pessoa do mundo do crime. Como o doutor relatou muito bem, e eu acho que a prática de esportes, ela faz com que as pessoas criem uma oportunidade, né? E às vezes elas não são incentivadas. Às vezes ficam na lista de espera, às vezes o bairro não tem um espaço adequado para que aquilo aconteça. Então, assim, são algumas provocativas que eu acho que a gente sempre tem que questionar. Exatamente. Não é? Principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é tão difícil. Não tem como hoje, por exemplo, os pais ficarem o tempo todo ao lado dos filhos, Sim. saber com quem eles andam. Meus pais, por exemplo, eu agradeço muito a Deus por ter tido eles na minha vida, porque foram os meus incentivadores, foram as pessoas que me pegaram pela mão e falaram: o caminho certo é esse daqui. Eu nasci dentro de um lar cristão e eles fizeram a minha manutenção dentro de um lar cristão, e tanto meu irmão como eu, hoje, graças a Deus, somos pessoas do bem. Meu pai e minha mãe, eles não têm ensino superior, eu sou a primeira pessoa com ensino superior dentro de casa. Olha, gente, que testemunho bonito. E eu tive o sonho de ser advogado lá quando criança ainda. Meu pai, na época, era microempresário, eu via meu pai ali na atividade dele de empresa. Às vezes ele ia numa audiência trabalhista como representante da empresa, mas sem advogado, por não precisar, na época, de ter a figura de um advogado ali para defendê-lo. Eu achava bacana aquilo. Então, no meu pai, eu comecei ali tendo a minha inspiração para ser advogado. E meus pais, eu assim, costumo dizer que eu não tenho pai e mãe, eu tenho uma amiga em casa, e meu irmão, que foram aí as pessoas que, até meu casamento, foram as pessoas que foram o meu porto seguro dentro de casa e me guiaram para o caminho certo. E hoje tenho minha esposa, ganhei mais uma família, que é a família da minha esposa, e assim, como a gente está falando, se não é Deus, primeiramente na vida das famílias, para segurar os filhos dentro do caminho certo, não ir para o mundo das drogas, do crime, enfim, o esporte é uma das saídas ali para a gente, uma das alternativas para a gente desviar talvez ali as nossas crianças do mundo do crime. É muito importante a fala do doutor quando traz essas particularidades. O doutor teve a sorte de estar dentro de um lar, de ter amor, de ter carinho, de ter um determinado olhar. Mas muitas famílias acabam não tendo isso. E daí, se às vezes não tem esses incentivos, acabam ficando numa situação, e daí vão para as facilidades. E daí, às vezes, a prática de esportes e de projetos e de leis que sejam através de projetos pautados para isso, tem esse tipo de discussão. Então, é muito importante. Eu acho que a gente consegue evoluir cada vez mais. Espero que assim, que da próxima oportunidade que nós estivermos aqui, o doutor já tenha apresentado o projeto de lei. Olha só,
Já fiz um desafio, gente. Muito bacana, acho que é legal a gente pontuar para a população que a gente tem aqui o CSU no município, que oferece ali práticas de esportes individuais, coletivos, tem professores capacitados para isso. Olha, o doutor está falando porque também ele pertence ao conselho, né? Então tem propriedade de fala para relatar também essas partes. E às vezes nós não conhecemos. Eu conheço alguns projetos culturais, de projetos de pessoas que fazem teatro, essas coisas, que eu acho também muito bonito e que a gente também é uma prática também muito particular de desenvolvimento de um cidadão. E essa parte também que o doutor retrata com relação ao esporte, eu acho que é fundamental. Sim, eu costumo dizer, um dos sócios que foram, uma das pessoas que abraçaram a ideia dentro do escritório que eu trabalho, da gente implantar o direito esportivo no escritório, ele é triatleta, ele é muito ativo no esporte. Eu costumo dizer que eu sou mais prático no esporte, na teoria, do que na prática, porque eu sou um pouquinho sedentário. Mas ele, o Dr. César Barros, que é um dos sócios que lá do escritório, que até então era responsável ali também por essa idealização do projeto dentro do escritório, ele é um apaixonado pelo esporte, assim como ele vê no esporte também uma porta de entrada para o sucesso, porta de entrada para também tirar as nossas crianças do mundo da criminalidade, enfim. Acho que no direito, como a gente trabalha como administradores, como operadores do direito, a gente busca no direito também formas de levar para a população algumas formas de lazer, não só para a prática do esporte. Não. A nossa comissão de direito esportivo, ela acaba acumulando também a comissão de esporte e lazer, né? Sim. Inclusive foi uma divisão recente que a gente fez na nossa última reunião de comissão. Nós definimos que o Dr. Emerson ele ficaria responsável pela parte de esporte e lazer, até por ser um atleta não profissional, para quem acho que poucas pessoas na comissão conhecem aqui da subseção conhecem ele, mas a doutora Vanessa conhece, ele é um praticante do fisiculturismo e ele, por ser um praticante de esporte, acho que a gente achou nele ali uma figura para levar a figura de esporte e lazer dentro da comissão. Eu fiquei mais com a parte acadêmica dentro da comissão. Inclusive, no ano passado, a gente tentou fazer um jogo, em comemoração ali ao Novembro Azul, mas acabou que não deu certo porque não deu quórum. Vocês viram como é difícil. Eles não quiseram correr. É capaz de ter mulher dando quórum do que... A Fernanda já falou que está ela está firme. A doutora Fernanda esteve aqui conosco. Deu um show também. Sim, inclusive a gente está conversando com o Caio para conseguir uma agenda ali dentro do CSU para disponibilizar para nossos advogados. E a gente pode pensar em fazer até uma parceria, Exatamente. né? Às vezes com cidadãos, com os advogados, né? Com o pessoal do fórum, com coisa. Eu acho que daria um convite aí para poder pensar num projeto aí, né, Emerson? Exatamente. A gente tem na seccional, por exemplo, aqui em São Paulo, tem vários advogados que fazem campeonatos lá de delegado contra magistrados, Sim. contra advogados. E a gente tem, né? A gente tem os jogos da advocacia, né? Que vai ter agora. E assim é muito importante. E às vezes eu não vejo a advocacia ter adesão, sabe? Eu brinco que assim o advogado ele quer ficar na zona de conforto dele. Não pode ser assim. Né? E nós não podemos ser assim. Nós somos pessoas que nasceu para questionar. A gente tem que estar sempre praticando também exercício para oxigenar também nosso cérebro, porque gasta energia, não gasta, doutor? Demais, gasta. O doutor, olha, vem para Morato, vai para São Paulo, volta para o Morato, pertence à comissão, faz a pós-graduação, vocês viram um leque, né? Doutor, como todo papo, já estamos nos momentos finais, que passaram bem rápido, né? Rápido. Verdade, está tão gostoso. Então, vou passar a palavra para o doutor, fazer suas considerações finais, passar a sua rede social, os nossos ouvintes, as pessoas que vão nos seguir, porque vai ficar na mídia aí, e às vezes a pessoa clica, ouve lá, gostou, deixa eu seguir o doutor André. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para o doutor ressaltar e também falar também da área que o doutor milita, né? Que eu acho que é importante. Doutor, suas considerações finais aí. Obrigado, doutora Vanessa. Foi um prazer participar do programa aqui com vocês. Hoje
Na semana passada, a doutora Vanessa e a doutora Carla fizeram um convite aqui de participar com vocês. Até comentei com a doutora Vanessa, vim sem pauta, tá? Não vou conseguir falar. Hoje o dia foi bem corrido no trabalho. Até falei com a minha chefe, a doutora Renata. Falei, Renata, eu vou precisar sair agora, eu tenho um compromisso na OAB, mas qualquer coisa você me cobre aí, tá bom? E ela me cobriu, mandar um abraço para ela aqui, tá me dando essa força aí nesse tempo que eu tô, nessa horinha que eu vou ficar fora das atividades de trabalho. Mas foi um prazer participar aqui com vocês. Como falei aqui, a área que eu milito hoje, a área do direito tributário, é mais um sonho. Se Deus quiser, a gente vai conseguir implantar essa área de direito esportivo lá no escritório. Sonho em atuar firmemente nessa área, ativamente na área. E como a doutora Vanessa falou, eu espero que no próximo programa a gente venha com a lei de incentivo municipal já aprovada para ter mais esse benefício para a nossa população de Francisco Morato. Gratidão, doutor. E qual é a rede social do doutor? Instagram, não sou muito ativo no Instagram, mas meu Instagram é andré.fpa, André sem acento. Sou mais ativo nas redes sociais, nas redes ali profissionais, LinkedIn, mas o mesmo endereço, andré.fpa. Então, vocês já sabem também, né? Os advogados também da subseção que tenham dúvida na área de direito tributário, às vezes tem o presidente da Comissão de Direito Desportivo aí para sanar. Né, doutor? É um prazer. Você viu? A gente aproveita tudo. E vamos ver, daqui a um tempo, o doutor vai trazer aí para nós e vir falar um pouquinho, se Deus quiser, da aprovação aí com relação à Lei de Incentivo Municipal do Esporte. Pensou? Francisco Morato em novos patamares, né? Eu acho isso importante. E o doutor o Caio, eu tenho certeza que vai adorar também isso. Assim que ele tiver, depois mostra para ele que ele vai nos ouvir e vai falar assim, verdade, André? Vai sim, vai ganhar força aqui para a gente. Não é verdade? Nós ficamos muito felizes. Antes de finalizar, eu quero aqui agradecer a presença do doutor André. Muito grata, mais uma vez, e por ter aceitado esse desafio de estar comigo nessa gestão. Tá, de dar o apoio. E assim é muito importante saber do engajamento. A gente fica assim feliz de ver os advogados demonstrando as particularidades das comissões, demonstrando as efetividades dentro dos conselhos municipais, fazendo discussões pautadas. Eu acho que, assim, às vezes a gente fala assim, a pessoa não tem aquilo, não apresentou coisa, mas não é. Ela está trabalhando num outro olhar. Então, a gente tem que saber que tudo tem um time, né? E você viu quanto o doutor André, quantas pessoas importantes o doutor André trouxe para a comissão dele para engajar. Ó, a doutora Carla está falando que tem mensagem aqui. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Aqui, vamos ver que deve ter uma pergunta. Vamos lá. Mensagem. Eu quero agradecer aqui também o chat, as mensagens das pessoas que nos atenderam. Parabéns, doutor. TV News e sucesso. Parabéns, doutora Vanessa e toda a equipe. Parabéns, doutor. Excelente indicações. Parabéns. Sim, doutora, já está com um projeto para movimentar os eventos esportivos. O doutor Emerson colocou aqui. Gente, gratidão às pessoas que nos assistiram. Nós somos eternamente gratos. Tá? Eu acho muito importante esse feedback. Compartilhem. Procurem a gente nas redes sociais da OAB 249 de Francisco Morato. Quero também agradecer aqui a minha diretoria, doutora Mônica e doutora Carla, que sempre estão comigo e fazem com que esse triênio da OAB seja um triênio de grande sucesso. Agradeço todos os presidentes de comissão, na pessoa do doutor André, que está comigo aqui, porque eu sei que cada um tem a sua particularidade, cada um está engajado na sua temática e todo mundo desenvolvendo um trabalho surpreendente. Eu agradeço aqui ao SAM por ter disponibilizado esse espaço, fazer essa parceria com a OAB 249 de Francisco Morato. Agradeço nossos colaboradores. Não esqueçam, mais uma vez, de nos acompanhar nas redes sociais. As nossas campanhas estão a todo vapor, a campanha de óleo, a campanha do agasalho, a campanha da mecha.
O dos lacres, gente, a gente precisa finalizar essa campanha do lacre, da Comissão da Pessoa com Deficiência. Eu preciso da ajuda de vocês para a gente fazer o destino, tá? Eu conto com a participação da advocacia, da cidadania. Você que tem o seu lacre, não sabe onde deixar, deixa na OAB. Você que tem o seu óleo, não sabe onde deixar, deixa na OAB. Você que tem a mecha, cortou o cabelo e não sabe aonde deixar, pode deixar na OAB 249 de Francisco Morato. Gente, eu também queria falar para vocês do nosso arraial da advocacia, dia 28 de julho, gente. Uma oportunidade para a gente conhecer os amigos, a gente participar, né? Quero agradecer também as pessoas que estavam presentes na palestra da assistência da CAGE e tiveram presentes na palestra do Dr. Diego, 2 palestras sensacionais. Lembro-se que a palestra da CAGE era uma obrigatoriedade do termo do convênio, né? Eu agradeço imensamente vocês. Quem não veio, por favor, apresentar justificativa por e-mail, tá? Com relação à OAB Vai Escola, nós disponibilizamos agora na rede social, acho que a doutora Carla vai colocar entre hoje e amanhã, o convite aos diretores, professores, pessoas que se interessem que a OAB vai participar da OAB Vai Escola, com palestras informativos. É só preencher o link que a gente entre em contato. Não deixe de perder essa oportunidade. Nessa oportunidade, vamos finalizando o nosso momento jurídico, né, doutor? Gostou? Demais. Ah, então tá bom. Gente, uma ótima noite para vocês. Nos acompanhem na rede social. E até a próxima. Gratidão, tchau, gente. Boa noite. Beijo, beijo.